Drag Race, Legendary, Pose e Crepúsculo têm muito mais em comum do que você pode imaginar, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Oi, eu sou o Renan Oliveira e com o fim da primeira temporada de Legendary e com a segunda temporada confirmada, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre o programa e se de fato ele contribuiu para popularizar ainda mais o Ballroom. Só que a nossa abordagem vai ser um pouquinho diferente. Muito provavelmente você deve estar achando que eu sou completamente louco de ter colocado Ballroom e Crepúsculo dentro da mesma panela, mas você já vai entender por que a gente fez essa comparação. Para começar, você sabe o que é Ballroom? A princípio você pode achar que é uma grande festa onde as pessoas dançam Vogue, e esse conceito tá mais ou menos certo. A questão é que ele surgiu como um refúgio ali na década de 60 em Nova York e em outros lugares para abrigar pessoas que eram rejeitadas pela população. E aí a gente pode imaginar, se hoje em dia já é assim, o que não acontecia com negros e mulheres trans daquele período. Então o Ballroom ele foi criado, na verdade, para abrigar essas pessoas que eram tidas como... O termo hoje é até popular, mas tido como queer, que na tradução literal pode ser considerado esquisito, estranho, bizarro. E era nesse lugar, no ballroom, onde as pessoas se reuniam para se sentir um pouquinho mais livre, certo? E dentro do ballroom a gente tem o conceito de houses, como a gente tá no Brasil, casas, né? O que são as casas? As casas, elas eram formadas por participantes desse ballroom que se reuniam para ter uma vida junto. Geralmente eles tinham uma mãe, que era uma mulher trans, negra ou não, a maioria das vezes ela era negra, tá? Já fica esse aviso aí. Ela pegava outras pessoas, geralmente gays ou outras mulheres trans, pra abrigar nesta casa que ela tinha, que era literalmente uma casa. As pessoas em ballroom na antiguidade, elas literalmente viviam juntas. Se você assistiu o documentário Paris is Burning, que tinha no Netflix, infelizmente não tem mais, Netflix Brasil. Ou se você assistiu a primeira temporada de Pose, você tá entendendo mais ou menos o que eu tô falando. Porque a primeira temporada, ela gira em torno desse universo e dessa atmosfera. Apesar de ter escolhido se aprofundar um pouco mais na vida dos personagens, o Ballroom é o pano de fundo dessa história e é o que acontece quando esses personagens estão juntos e meio que desemboca de tudo que eles fazem na vida deles tem relação com o Ballroom. Tendo em mente esse conceito de ballroom e esse conceito de casas, dá pra entender mais ou menos porque RuPaul, Drag Race e porque Legendary beberam dessa fonte. O programa da RuPaul, que tá aí com 12 temporadas regulares, se a gente não contar o Drag U, não contar as temporadas agora que estão acontecendo em outros países e não contar também o All Star, bebeu nessa fonte no conceito principalmente dos desfiles, da runway, de reunir uma família e etc. A grande diferença entre o ballroom e o drag race é que, na verdade, não são as casas que disputam, e sim drags que disputam entre si. Mas todo o conceito da passarela, alguns desafios, lembram um pouco a questão do ballroom. A questão dos jurados, a questão das notas, a questão da análise, tem tudo muito bebendo nessa fonte. Legendary, quando foi anunciada, tinha a missão de trazer para o mainstream a cultura do ball. Mas será que o programa realmente fez isso? É meio complexo pra gente fazer esse julgamento, porque o que a gente conhece de Ballroom foi através de documentários ou através do próprio programa. Muita gente não tem essa intimidade, essa afinidade com a cultura do ball. Então o que a gente sabe de ball é o que trazem pra gente. Mas eu acredito que o programa pecou um pouquinho em algumas coisas. A começar pelos jurados, que literalmente não tinham a menor noção do que estavam fazendo ali. Pelo menos a maioria deles e na maior parte do tempo. A Jamila Jamil, que foi escolhida pra ser, digamos, a líder dos jurados, muitas vezes deixava claro que não entendia o que estava acontecendo. E aí o julgamento deles era bastante superficial. Julgava com base no que acreditava ser certo e não necessariamente no que era certo dentro da cultura ball. A convocação da Jamila, inclusive, causou bastante controvérsia, porque quando anunciaram que ela faria parte do programa, ela foi anunciada como uma espécie de apresentadora. E aí as pessoas falaram, porra, será que não tem ninguém da cultura ball ou que tem um pouco mais de significado pro que é ballroom para apresentar o programa? E aí ela foi remanejada para líder dos jurados, dando lugar para que outra pessoa apresentasse o programa. Inclusive foi por causa dessas críticas que Jamila tornou público que elas consideram uma pessoa queer. Ela disse que antes não falava muito sobre isso por medo de como as pessoas iam entender, ou por medo de que as pessoas pudessem interpretar que ela estava tentando se promover em cima da comunidade LGBT. Mas assim, mesmo ela tendo feito isso depois das críticas, pra mim foi o que ficou parecendo, que ela tava ali justificando que ela merecia e poderia estar no programa sim, porque afinal de contas ela fazia parte da comunidade LGBTQ. A questão é que fazer parte da comunidade LGBT não te faz entender automaticamente o que significa o ball, então
essa carteirada para continuar fazendo parte do programa, pra mim não funcionou tão bem. Mas se você assistiu e acompanhou, você viu que às vezes ela dividia ali a função de apresentadora. Quando eu ia falar sobre uma categoria, ou quando iam falar sobre como essa categoria seria julgada, era a Jamila que explicava. Além da Jamila, a gente também tinha o Lol Rush, se eu não me engano, é assim que pronuncia o nome dele, e o Lol, ele é envolvido com moda. Então assim, o Ballroom, ele até tem um envolvimento com moda, mas ele não é necessariamente sobre isso. Não era incomum que numa batalha onde o foco era o movimento das mãos, ele fizesse uma crítica sobre a roupa que as pessoas estavam usando. Embora as coisas se interliguem, no programa especialmente, não era essa a categoria não era moda, a categoria não era o que as pessoas estavam vestindo, e sim a batalha das danças. Então não sei se fazia muito sentido ter o LOL ali também. A Megan, ela é cantora, e ela também não tinha muita relação com o Ballroom, a não ser o fato de ser uma mulher negra. A única juíza que tinha sido escalada e sabia exatamente do que estava falando ali o tempo todo era Layomi. Ela, inclusive, sempre explicava, ou era convocada para explicar, o que deveria acontecer nas categorias. Talvez ela devesse ocupar o cargo de líder dos jurados, mas como ela não era tão conhecida como a Jamila, então a gente sabe o que aconteceu. Ok, mas jurados de lado, o restante entregou o que se propunha? A gente entendeu o que é o Ballroom? Acho que não muito. O maior objetivo do programa, na verdade, era ser um programa de entretenimento com os viés ali de reality show. Então era com isso que eles estavam preocupados, não em educar as pessoas sobre o que era o Ballroom. Embora tenha alguns 2 ou 3 episódios em que eles reforçam, em que eles contam a história de como o Ballroom aconteceu a primeira vez, de o que é necessário para fazer parte das casas, do que são as casas, esse não era o foco do programa. Inclusive os primeiros episódios do programa foram bem confusos para quem tentava entender o que estava acontecendo. Afinal de contas eram muitas casas, cada casa tinha 5 pessoas e aí na tentativa de incluir todo mundo e mostrar todo mundo, às vezes você não entendia direito o que aconteceu. De verdade, eu tive que assistir o segundo episódio 3 vezes para entender mais ou menos o que estava acontecendo, porque era muita casa e de repente tinha um corte de câmera aqui, outro corte de câmera ali, entrava uma pessoa, saía outra pessoa, as categorias não estavam sendo explicadas muito bem, enfim. O segundo e o terceiro episódio eu tive bastante dificuldade de assistir. Depois, conforme as casas foram saindo e os participantes foram diminuindo, a coisa foi tentando buscar um viés mais de reality show, mais de fazer com que a gente se apegasse aos participantes. Então, eventualmente, jogavam pra gente umas informações ali de, sei lá, fulano perdeu a mãe com tantos anos, Beltrano quebrou o pé, Ciclano decidiu sair da casa. Isso dando alguns spoilers aqui, eu nem sei se eu podia estar fazendo isso, mas se você está assistindo esse vídeo, eu imagino que você já terminou de assistir a primeira temporada de Legendary, né? Antes de continuar, eu quero pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal, porque a gente vira e mexe está produzindo um conteúdo aqui referente à comunidade LGBT. Também quero te convidar para conhecer o site dentro do meio.com, caso você tenha chegado aqui por alguma maneira que não tenha sido o site. Todos os dias a gente publica notícias do que está acontecendo no Brasil e no mundo com pessoas LGBT. E se você conhece o nosso site e está gostando desse vídeo, você também pode apoiar para que a gente continue existindo. Para isso, basta você nos apadrinhar através do Cartaz. Eu vou deixar o link aqui nos comentários ou na descrição para você entender melhor como funciona esse apoio. Então assim, quando a gente fala de reality show, sim, Legendary entregou o que era necessário entregar, mas quando a gente fala de educar ou trazer para o mainstream a cultura ball, não fica muito claro se essas propostas elas foram entregues de fato para as pessoas. Porque se você acompanha os fandoms do programa nas redes sociais, você vê que se tornou uma coisa meio Drag Race, onde as pessoas se apegavam muito a uma casa e aí falavam, não, essa casa merecia ganhar, não, essa casa é cotada, não, essa casa é arrastada. Trouxe-se à tona o conceito de reality show mesmo, da torcida, e não necessariamente de explicar para as pessoas que essa casa era melhor porque fez o melhor passo de Vogue. A casa vencedora, inclusive, tem umas controvérsias se ela devia ganhar mesmo, porque afinal de contas, durante toda a temporada... Bom, se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. Tá, mas é provável que você esteja se perguntando, beleza, Renan, no começo do vídeo você falou de Crepúsculo. O que Crepúsculo tem a ver com isso? É quando a gente volta pras casas. Você assistiu ou leu Crepúsculo? Você acompanhou a história? Então você deve saber que os Cullen, na verdade, eles não eram uma família de sangue, até porque eles eram vampiros, né? Talvez eles até fossem família de sangue, se considerar que eles bebiam o mesmo sangue, né? Lembra que lá atrás eu estava explicando para vocês qual que era o conceito de casas, que geralmente tinha uma mãe que abrigava outras pessoas desgarradas? Tá começando a entender o paralelo? Em Crepúsculo, a gente tem a imagem do Carlyle, que funcionaria como uma grande mãe. Ele vai abrigando pessoas desgarradas que não se encaixavam mais na sociedade. Obviamente que aqui a gente tem que abrir um parênteses. Enquanto na vida real a gente tá falando de mulheres trans e homens negros, em Crepúsculo todo mundo é branco. Isso precisa ser deixado bem claro. Mas só para traçar um paralelo entre os conceitos, é mais ou menos isso que acontece para se formar uma casa. E isso fica mais evidente conforme os filmes vão avançando, em especial no último filme, quando alguns outros vampiros de outras casas, abrigados em outros lugares, que também fazem parte de uma família, se reúnem
pra lutar. E aí a luta pode ser lida aqui ou como uma batalha de voguing ou como gente arrancando a cabeça um dos outros e... enfim, sei lá o que acontecia direito em Crepúsculo, assistimos obrigado. E você, acha que Legendary did what needed to be done? Você concorda com a nossa análise? Você acha que entregaram pra gente de fato o que era o Ballroom ou que foi só um reality show ali, onde foram agrupando algumas coisinhas ali da cultura ball sem de fato tratar sobre o Ballroom? Conta pra mim aqui nos comentários. No mais, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, compartilhar isso com seus amigos, visitar o Dentro do Meio e apoiar a gente no Cartaz. Eu vou ficando por aqui, obrigado e até a próxima. Tchau!